filosofia no Brasil é tradicionalmente compreendida como uma atividade tão somente acadêmica. Mas, na verdade, a sabedoria filosófica pode e deve ser atuante em diversos campos da sociedade. A cultura de um povo só pode ser considerada viva se refletir-se e estiver aberta à reinvenção. Ao menos 3 pilares estão por trás do que podemos considerar como cultura, quais sejam religião, conhecimento e a arte. A reflexão filosófica é a única capaz de garantir vida a esses campos, pois é a partir de suas inflexões que surgem as questões que levam o humano a desenvolver tais linguagens, o que faz da filosofia não só uma atividade intelectual, mas um modo próprio com que os seres humanos refletem a si mesmos. Olá, essa é a última execução do projeto Filosofia na Rede, um projeto incentivado pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco através da Lei Aldir Blanc. Essa preleção é a última execução do projeto, né? Existem diversas execuções, nós temos a nossa oficina, a Filosofia está em Todas as Coisas, que está na íntegra no canal do YouTube, né? Tanto na página quanto no canal, vocês podem conferir esse conteúdo, Probatio Filosófica no Instagram e no YouTube. Em uma sociedade marcada pela ansiedade, cansaço e responsabilidade que a vida moderna nos exige, parece-nos sobrar pouco tempo para o pensamento em seu sentido mais autêntico, isto é, sem necessariamente estar atrelado a alguma atividade a ser desempenhada. A filosofia, além de permanecer como a alma máter em comum das ciências, tem sob si a tarefa de conduzir o homem a pôr em questão sua relação com o mundo, com os seus próximos e consigo mesmo. Isto faz da filosofia uma área indispensável para o enriquecimento cultural de uma comunidade, estado ou país. O coletivo Probatio Filosófica, né, tanto a página quanto o canal no YouTube, reúne diversos intelectuais da cena jovem da filosofia pernambucana. Seu principal objetivo é ocupar as redes com as reflexões que há mais de 2.500 anos são maturadas pela filosofia, elaborando conteúdos sobre as principais matérias caras à filosofia, como o conhecimento, a arte e a religião. Tem-se em vista a produção de vídeos, postagens e encontros que contribuam com a difusão do pensamento filosófico desenvolvido pelas universidades pernambucanas. A ideia dessa preleção é trazer, né, ou pensar como a filosofia deve ocupar esse espaço. Né? E é também o objetivo do coletivo. O coletivo ele nasce desse projeto maior, que é o projeto Filosofia na Rede, com diversas execuções. Dentre elas, a oficina que eu já mencionei. A filosofia está em todas as coisas, né, que vocês podem acessar no canal do YouTube. Esta preleção trata-se da apresentação de um estudo em estado ainda preliminar sobre a categoria de ensino tal como pensada na primeira seção da obra Totalidade e Infinito, obra divisora de águas no pensamento ocidental, escrita pelo filósofo de expressão francesa Emmanuel Levinas. Esta obra é, sobretudo, um tratado acerca da relação entre transcendência e imanência. Já explico o que significa esses dois termos. Logo, então, o ensino será pensado, nessa perspectiva, como uma de suas modalidades, ou seja, uma modalidade da relação entre transcendência e imanência. A hipótese que vem sendo desenvolvida, né, nessas reflexões apresenta o ensino como uma noção de experiência não sensível desenvolvida nesse ensaio, no Totalidade e Infinito. Ela equivaleria, né, a relação transcendência e imanência, ou a relação de ensino, equivaleria à maestria do mestre, isto é, como o irrecusável acolhimento de sua palavra, né, quando a gente não pode declinar, né, diante da palavra do mestre, e assim o ensino equivaleria a uma modalidade do discurso que considera a exterioridade de outrem e a mestria do mestre, a maestria ou mestria do mestre, a orientação do espírito inspirada pela revelação dessa exterioridade. A exterioridade de outrem
ou a expressão dele mesmo a partir do seu próprio rosto, ou seja, não de uma máscara, né, mas do próprio rosto, diz respeito à inapreensibilidade do seu juízo, através do qual o ensino categoricamente não pode ser pensado como coação. O domínio do mestre reivindicaria, assim, a revelação de outrem como uma alteridade absoluta. A metafísica da alteridade, né, que seria o desdobramento dessas reflexões como a disciplina, né, ou seja, como transformar a aspiração à exterioridade, né, num objeto da reflexão, né, a ser maturado e a ser desenvolvido, competiria a esse desdobramento da reflexão pensar essa modalidade da transcendência partindo, antes de tudo, de uma profunda análise dos modos de identificação. O que seriam esses modos de identificação? Já explico. Sem essa análise dos modos de identificação, a gente ficaria preso no que a gente pode chamar de figuras da transcendência. Por quê? Ora, se eu preciso entender o que significa ou dar um sentido ao meu relacionar com os outros, né, a minha relação com os outros, será necessário antes que eu entenda quais modos ou quais processos ou quais estruturas constituem a minha maneira de construir minha identidade, né, e a partir disso saber de onde eu devo partir, né, para pensar essa relação com o outro, claro, partindo de mim, né, modos de identificação. E essas figuras da transcendência, elas às vezes podem ser tomadas como a própria transcendência, né? A ideia de figura aqui seria uma representação, né, que nunca consegue se adequar perfeitamente àquilo que ela visa representar. Tais figuras são, portanto, turvos espelhamentos da exterioridade e, antes de serem destruídas, essas figuras anteriores, ou então que possam ser pensadas como posteriores, elas podem ter o seu sentido iluminado pelo que a gente chamou agora há pouco de aspiração metafísica. Então, o que seriam esses modos de identificação? Primeiro, no primeiro processo, a gente pode pensar o reviramento da alteridade do mundo. Né? Quando é que a gente começou a dar um sentido para o mundo, essa exterioridade que a gente chama de mundo? Né? Um conjunto de relações praticamente infinitas, né, que a gente pode, digamos assim, numa tentativa talvez apressada, né, significar ou dar um sentido a partir da representação mundo. Como é que se deu essa significação? O que nos leva a representar o mundo? Como nós representamos? E o que é que significa esse avesso do mundo, que seria, no caso, a habitação, não é? Ou um lugar de intimidade onde, de certa maneira, eu existo em relação ao mundo, mas o mundo é significado a partir de um lugar que já não é mundo, né? Um lugar que a gente pode chamar de intimidade. E, por outro lado, o reviramento da ideia de eu. Eu me estranho, eu não, aqui ou ali, eu não me identifico nas minhas ações, observo as minhas ações, observo as minhas afecções, observo os meus desejos e observo aquilo que me inspira, não é, a agir e não me reconheço nisso. Bom, se a gente dividir, digamos assim, essas estruturas ou esses modos de identificação em duas partes, né, para a gente compreender como melhor a gente pode dividir essas estruturas, né? Se a gente for fazer dois desenhos, a gente vai ter de um lado o reviramento do mundo, e aí a gente tem a ideia da habitação, do trabalho e da posse, e de outro lado a gente tem o reviramento da identidade do eu, que seria justamente o reviramento dessa desadequação ou dessa diferença que eu tenho em relação a mim mesmo, né? E que de certa maneira é também relacional, né? Esse reviramento de toda essa diferenciação numa identidade. Bom, e o que são essas três estruturas gerais do primeiro desenho, né? Do reviramento do mundo? Primeiro, a habitação, que é uma forma rudimentar de separação.
uma separação não em relação aos outros seres que são como eu, mas de certa maneira há uma exterioridade que me é muito hostil, né? Que, digamos assim, antropologicamente falando ou arqueologicamente falando, seria exatamente esse distanciamento que o homem ou que os hominídeos lá atrás fizeram em relação aos elementos, né? A partir da ideia de habitação. Os elementos que me são hostis agora estão na exterioridade, né? Dentro dessa interioridade da habitação, eu tenho poder, eu tenho domínio, eu organizo, eu estruturo, né? Diferente dos elementos que me excedem de certa maneira, estão além de mim de certa forma, né? Você entra num mar, o mar lhe excede, né? Você está num avião, né? O ar, de certa maneira, lhe excede, né? E a habitação seria justamente o domínio desses elementos de fora deles, né? Uma tempestade pode ser muito hostil ao ser humano se vivida, né, na exterioridade, mas da janela de um apartamento a tempestade ela passa a ser um espetáculo a ser visto, a ser assistido. Então a habitação tem esse aspecto de separação com essa realidade que é hostil, e esse recolhimento dentro de um ambiente, né, controlável, dominável, onde eu possa organizar com mais calma e sem tanta tensão as minhas possibilidades. Tem a ideia do trabalho, que seria justamente outra forma também de recolhimento, né? Eu saio desse interior, dessa habitação, trabalho, né? E trago o que vai dar a manutenção, né, desse domínio que eu tenho dentro da habitação. E a posse, né, que a gente geralmente liga só à ideia de propriedade, mas posse significa também o reconhecimento das próprias possibilidades, né? Possibilidade tem a ver também com poder nesse sentido. Então, posse aqui é mais um sinônimo de poder do que propriedade, nesse sentido pós-moderno ou moderno que a gente tem de propriedade. Então, a posse é a abertura ou o que me é acessível a partir da realidade que me foi possível construir, né, de todas as minhas possibilidades. Do outro lado, o outro desenho dessa estrutura, o reviramento da identidade do eu, a gente tem também uma tríade, que seria a separação, né, relacionada aqui com a habitação, a separação enquanto possibilidade da interioridade, né? Então nós temos separação, fruição e interioridade. Essas três estruturas, de certa maneira, elas se relacionam com as três estruturas anteriores. E é muito fácil entender como elas se relacionam. A separação com a habitação, né? Mas num outro sentido, não a habitação mais em relação a um espaço que está organizado ou estruturado para me proteger dessa exterioridade, mas a separação de uma habitação, digamos assim, que me leva para o meu interior, né? São principalmente a construção dos valores, né? Que não tem a ver com tijolos ou alvenaria, mas tem a ver com a nossa interioridade, né? Como se a gente pudesse pensar a nossa mente, né, como, de certa maneira, uma habitação ou uma casa, né? A fruição, que estaria ligada aqui ao trabalho, é difícil no mundo do trabalho hoje, né, e também, não só hoje, mas desde do alvorecer da modernidade, as revoluções industriais, é muito difícil para o homem conceber o trabalho como um meio para a fruição. Mas o trabalho, ele deve ser entendido relacionado à fruição. A gente trabalha não é para não morrer de fome. Essa ideia do trabalho ligado ao comer, né, e o trabalho ligado
ao atendimento das necessidades básicas e fisiológicas, essa é uma perspectiva ainda muito apegada ao sistema de trabalho escravo, né? Existem aspectos escravistas, né, escravocratas, nessa ideia de trabalho que não é desenvolvido como meio para a fruição, mas é o trabalho que eu tenho que ter para conservar o meu próprio ser, né? Então é bem complexo isso, né? Porque de fato grande parte das pessoas que trabalham na verdade não tem acesso à fruição, né? E aí a gente pensa também qual sentido a gente dá, não só individualmente para o trabalho, mas enquanto sociedade também. E, por último, a interioridade, que seria aqui relacionada à ideia de posse, né, que eu afirmei anteriormente. E essa interioridade é justamente o encontro com todas essas estruturas, né, que dá origem ao conjunto das possibilidades que a gente pode pensar. E exatamente tendo como pano de fundo, todas essas estruturas que a gente pode começar, né, um trabalho, e que pode levar a vida inteira, inclusive, né, e que a gente deve tomar como um desafio, que é pensar em meio a tudo isso, né, que eu sou. Veja, eu falei muito de exterioridade, né, de mundo, né, de certa maneira há um outro aqui, né? Quem seriam esses outros? Em parte, os elementos são outros, né? Fogem do meu domínio, são outro em relação às minhas possibilidades, aos meus poderes, e mesmo assim eu os domino, né? Eu me separo deles de certa forma, ou organizo-os, né? Os elementos da natureza, organizo-os em função do meu próprio interesse, da conservação do meu ser. E quando eu falo eu aqui, eu estou falando do homem em geral, né? Mas mesmo assim, tendo falado tanto de exterioridade, a gente ainda não havia chegado na ideia da relação interpessoal, né? O que é que significa se relacionar com o outro, né? Dentro de uma atitude reflexiva, né? Ou seja, não é uma atitude natural, não é uma atitude do cotidiano, mas é justamente uma suspensão em relação ao cotidiano, eu me suspendo em relação ao cotidiano. É a partir desse tipo de reflexão que eu começo a criar as bases que vão me levar a um desenvolvimento melhor, né, e legítimo do que pode ser a minha relação com o outro, né? Pensando primeiramente e analisando primeiramente como cada estrutura dessa, né, cada uma delas e todas elas em conjunto, né, tem sentido na minha vida cotidiana, né? O que seria habitação na minha vida cotidiana? O que seria trabalho? Quais são as minhas possibilidades, né? Como a minha identidade dentro do movimento das minhas afecções, né, que é um fluxo imenso de afetos, emoções, que a gente vive o tempo inteiro, como todas essas estruturas e todos esses reviramentos que levam à constituição da minha identidade, como isso pode ter um significado na relação que eu posso tecer com os outros, com os demais humanos, né? E é interessante porque esse encontro, né, de um humano com o outro é tão grave dentro de toda essa estrutura que tende a dar um sentido a todas as execuções ou expressões dessas estruturas, entre elas a cultura, né, em geral, digamos assim. Se a gente for pensar arte, conhecimento e religião como campos mais gerais da cultura. Então a relação com o outro estaria por trás de todas essas não das estruturas mesmas, mas da maneira com que nós tenderemos a expressar ou dar sentido
né, a essas conjunturas que juntas, né, cada estrutura daquela ali, juntas vão dar origem ao que a gente chama de erro. Bom, gostaria muito de agradecer à Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco pela confiança, né, e espero que dentro das possibilidades, né, dos limites desse projeto, a gente tenha conseguido fazer um trabalho legal de arquivamento, né, de arquivo e de difusão da sabedoria filosófica. Muito obrigado e continue acompanhando o Probatio Filosófica no Instagram e no YouTube.